A saúde da mulher sem tabu, que toda mulher precisa saber em todas as fases da vida. O treino da musculatura do assoalho pélvico pode começar em qualquer idade, quando a mulher inicia a vida sexual, por exemplo. Muitas mulheres têm um trauma do início da vida sexual, que é difícil, então eu acho que esse autoconhecimento gerado na fisioterapia pélvica pode ajudar as meninas, as adolescentes, as mulheres adultas a iniciarem a vida sexual com menos traumas. É importante já as mães terem essa consciência, né, talvez de levar as adolescentes no ginecologista para ter uma ideia do que é, se a mãe não se sente confortável de explicar. O cuidado da nutrição com a saúde da mulher, ela não é só para quem quer engravidar, para quem está pensando nisso agora. Cuidar de fertilidade significa cuidar da longevidade. Hoje a gente vê também muitas mulheres aí com endometriose, como que a alimentação ela pode também influenciar nisso. O SOP, né, que é síndrome do ovário policístico. O que você pode estar falando um pouquinho sobre isso? Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curte esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos ter uma roda onde a gente vai falar sobre a saúde da mulher sem tabu, o que toda mulher precisa saber em todas as fases da vida, especial aí Outubro Rosa. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo hoje, estou com a doutora Natália Frari, ela que é ginecologista e obstetra, com foco em saúde feminina integral e terapia hormonal, também especialista em endoscopia, cirurgia ginecológica e laser terapia íntima. Também estou aqui com a Suelen Feitosa, ela que é fisioterapeuta e acupunturista, especialista em saúde da mulher, doutora em ciências da saúde. E também estou aqui com a Natália Salema, ela que é pós-graduada em nutrição, metabolismo e fisiologia do exercício pela USP e constante atualização e estudos sobre a saúde da mulher. Meninas, quero agradecer, né, vocês por estarem aqui no Natcast, por hoje a gente falar, né, sobre esse assunto que é importante, a saúde da mulher em todas as fases da vida. E para a gente iniciar, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre vocês, um pouquinho da profissão de vocês também. E a gente vai iniciar aí com a doutora Natália, mais uma xará minha, hoje estamos com duas aqui, né? Muitas Naths, né? Muitas Naths. Doutora, se apresente pro pessoal de casa, fale um pouquinho sobre você, um pouquinho do seu trabalho também. Bom, boa noite, Nath, obrigada pelo convite. Eu sou a doutora Natália, eu sou ginecologista e obstetra, mas eu me especializei principalmente em cirurgia ginecológica, né, endoscopia, que é a videolaparoscopia. Então, que a gente faz a cirurgia por videolaparoscopia, mas o meu foco principalmente hoje em dia é no cuidado integral à mulher, né? Então, eu acredito que a ginecologia aí, ela envolve principalmente a saúde da mulher como um todo. Então, eu tento fazer isso na minha prática no consultório, né? Por isso que eu achei muito interessante a gente poder falar desse assunto. Faço um pouco de parto também, às vezes, pré-natal, tudo isso faz parte. Mas acho que o que eu mais gosto, o que eu mais me identifico é mesmo com o cuidado da mulher. E você sempre quis, doutora, trabalhar nessa área aí da saúde da mulher, desde pequenininha, que a gente sempre fala, né? Quando eu crescer, eu vou ser médica. Você teve isso ou não? Sim, sempre tive isso. Então, assim, desde pequenininha, assim, acho que desde os 8 anos, eu via pais de amigas que eram médicos e tudo mais. Eu não tenho nenhum médico na família, mas eu achava o máximo e queria, né, ser médica, queria cuidar. Ainda não tinha essa ideia de ser ginecologista. Isso realmente foi depois na faculdade que eu vi, né, descobri essa paixão. Mas desde pequena eu já sempre quis ser médica, fiz tudo para ser médica, então é um sonho mesmo. Legal. Su, se apresente aí também para o pessoal de casa, fale um pouquinho sobre você, né? A gente gravou uma roda aí sobre a menopausa, mas também fale mais um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho também. Meu nome é Suelen, eu sou fisioterapeuta
Eu sou especialista em reabilitação do assoalho pélvico há 15 anos e eu atendo mulheres em diversas fases da vida. Então, mulheres mais novas, adolescentes, que estão iniciando a vida sexual, que sentem dor, dificuldade, gestantes, que desejam se preparar para o parto normal, que apresentam disfunções características dessa fase, mulheres no climatério e que estão passando pela menopausa, né? Então, mulheres em diversas fases da vida. Eu sou mãe há 1 ano e meio e eu acho que a experiência da gestação e da maternidade mudou a forma como eu atendo as mulheres, mudou a minha profissão, mudou a minha vida e isso vai impactar também no meu atendimento atualmente. Legal, Su. Natália, se apresente também para o pessoal de casa, fale um pouquinho aí sobre você, sobre o seu propósito, né? Como você comentou no teu podcast, que a nutrição te fez trazer esse propósito de vida de ajudar aí mulheres também. Boa noite, Nath. Obrigada pelo convite mais uma vez. A minha história com a nutrição, ela não veio de uma forma linear, né? Eu sempre me interessei muito pela área da saúde. Comecei a fazer nutrição em 2012. Logo a faculdade entrou em greve. Eu também estava num período ali com, enfim, algumas decepções com a universidade em si. Acabei mudando, fui fazer direito. Me formei, trabalhei um tempo no mercado corporativo. Nunca fui muito feliz com essa mudança que eu tinha feito, mas eu demorei um tempo para reprogramar essa rota, né? Eu acabei desenvolvendo uma dermatite atópica, né? Um problema na pele que estava bem ligado ao meu quadro de estresse. E é uma coisa até que eu convivo até hoje. Sim. Já está mais gerenciado, mas começou nessa fase. E acho que a vida e a minha saúde me fizeram ter que olhar para mim. E nessa época também eu estava praticando triatlon, que foi uma paixão assim fervente na época. Isso também me ajudou muito a eu pensar assim no meu propósito, numa atuação em que eu pudesse agregar na vida das pessoas, não só em estar cuidando ali da saúde, dos hábitos, mas também atingir os objetivos de performance. E aí, enfim, mudei, me graduei em nutrição, fiz pós-graduação, e nesse meio tempo eu fui percebendo cada vez mais que, por mais que a pessoa me buscasse, porque começou a fazer uma academia, porque se inscreveu numa meia maratona, ou porque está fazendo triatlon, enfim, sempre existe uma demanda por trás. E a maioria do meu público é feminino. Então, assim, não tem como fechar os olhos para a saúde da mulher. Ele é, assim, uma obrigação do profissional da saúde estar se atualizando, porque assim, a nutricionista, ok, ela vai ter que estar pensando ali naquele objetivo, naquilo que está mais na mente do paciente, né? Se eu quero emagrecer, se eu quero fazer uma prova e tudo mais, mas ela não pode, de forma alguma, ter uma conduta deletéria lá na frente. Sim. Porque uma menina, por exemplo, muito jovem, ela não vai estar preocupada, na maioria das vezes, no dia que ela tiver, que ela quiser ser gestante, né? De ter uma atenção maior com ovário policístico, ou endometriose, ou enfim, N queixas que envolvem a saúde da mulher. Então, isso precisa ser sempre um assunto a ser abordado na consulta, porque tá tudo ligado, né? Eu acho que também você falou de um ponto que é muito, eu acho que muitas pessoas passam, muitas mulheres eu acho que já passou e ainda passa, que é também a criação, né? Igual, eu tenho 29 anos, mas eu não fui criada para passar por profissionais. A gente só ia nos médicos quando realmente precisava. E aí até uma pergunta que eu quero entrar, já entrando no nosso tema para a doutora, por que que ainda em pleno 2025 ainda tem essa questão de não falar sobre a libido da mulher, a saúde íntima, também entrando aí na menopausa? O que que você pode falar sobre isso, doutora? Por que que ainda tem, não posso dizer tabu, mas assim, um certo preconceito seria a palavra certa? Na verdade, acho que é um tabu ainda mesmo, né? A gente tem uma herança cultural ainda muito enraizada, principalmente na saúde da mulher, né? Na gente poder se comunicar, falar o que a gente sente, né? Eu percebo isso, tá melhorando, né? Mas eu percebo muito ainda que algumas pacientes têm dificuldade de falar
se tá com dificuldade de libido, se não se sente confortável com o parceiro. Então, assim, às vezes a pessoa ela é casada, tá com a pessoa há um tempão, mas ela não sente a vontade nem com o próprio parceiro de conversar, né? Então, a gente tem uma herança cultural muito enraizada, né, de que as adolescentes não podem fazer algumas coisas, depois quando a gente tem a vida adulta, a gente também acaba não se sentindo a vontade de falar outras. Aí vem a menopausa, que, né, era um tabu absurdo, mas hoje ainda bem muitas, eu acho que uma coisa que ajuda bastante são as artistas, né, estão falando da menopausa, então artistas que a gente viu aí ao longo da TV por muito tempo, hoje elas falam mais sobre isso, né, mas a menopausa em si era um negócio que acabou com a vida da mulher, né, acabou, já era, você passou e foi isso. Mas eu acho que a gente tem ainda uma herança muito enraizada, muitas famílias, muitos tradicionais, mas isso tá melhorando. Graças a Deus isso tá melhorando. Eu queria até te perguntar, tem alguma, assim, paciente que chegou no consultório para você e muitas vezes não consegue ser aberta e falar o que realmente quer falar por vergonha, por medo, alguma coisa assim? Porque eu mesmo, quando eu vou na ginecologista até hoje, eu fico meio assim, será que eu falo? Será que eu não falo? Por vergonha, por não ter esse conhecimento, né? Sim, muitas ainda, né? Assim, é isso. A gente foi meio que ensinada de que isso não pode falar. Isso você guarda pra você pra sempre e só pra você, nem pro médico, nada disso, né? Então, realmente tem muitas pacientes. As que têm alguma queixa, né? Apareceu alguma coisa ali, tem alguma queixa, elas se sentem mais à vontade. Agora, se você não tem nenhuma queixa, você acha que você não tem que falar, né? Então, eu acabo conversando, né? Eu acho que isso faz parte, né, de uma consulta ginecológica hoje em dia, além de todo o exame físico, mas a gente poder conversar da parte emocional, né? Da parte de tudo, do estresse, muitas coisas que envolvem a vida da mulher e principalmente essa parte sexual que é muito importante, né? Ô, Su, tem uma idade que a mulher ela deve procurar uma fisioterapeuta para estar ajudando ela, ou se é uma adolescente, ela já pode passar aí pela fisioterapia. E fala pra gente o que é ali a questão do assoalho pélvico da mulher, né? Quando ela deve estar treinando essa musculatura aí nesse grupo. Ótima pergunta, Nath. Então, assim, o treino da musculatura do assoalho pélvico pode começar em qualquer idade, quando a mulher inicia a vida sexual, por exemplo. Né? Muitas mulheres têm um trauma do início da vida sexual, que é difícil, então eu acho que esse autoconhecimento gerado na fisioterapia pélvica pode ajudar as meninas, as adolescentes, as mulheres adultas a iniciarem a vida sexual com menos traumas, com mais tranquilidade. Então, eu acho que no início da vida sexual, eu acho que vale a pena passar por uma fisioterapeuta pélvica, né? O que é o assoalho pélvico? O assoalho pélvico é esse grupo muscular que fica aqui na pelve, bem embaixo do nosso corpo. A gente senta em cima do assoalho pélvico. A gente tem uma musculatura mais superficial e um conjunto de músculos mais profundos. Qual que é a função dessa musculatura? Dar uma sustentação para os órgãos pélvicos, manter a continência urinária através do fechamento da uretra, quando a gente tosse, espirra, manter a continência fecal, então a capacidade da gente segurar o pum, as fezes. Essa musculatura também é responsável pela sensibilidade e prazer durante a relação sexual e também forma o canal de parto. Então, a partir disso, a gente vê que as mulheres podem ter problemas nessa região em qualquer fase da vida. Então, podem ter dor, incômodo na relação sexual, podem ter incômodo para fazer exame ginecológico. Então, por esses sintomas, vale a pena procurar uma fisioterapeuta pélvica para o tratamento do vaginismo, da dispareunia. Isso pode ocorrer em mulheres adolescentes, adultas, após a menopausa, no climatério. Na gestação, que a gente tem um aumento aqui de peso, né, e uma sobrecarga nessa musculatura, também pode ocorrer disfunções. Quem deseja se preparar para o parto normal, na menopausa, com a queda de estrogênio, a gente perde massa muscular nessa região e pode aparecer incontinência urinária, incômodo na relação, incontinência fecal, prolapso. Então, não tem uma data certa para começar. Geralmente as mulheres vêm para fisioterapia já com disfunções, mas Quando acontece algo ali, né? quando tem algum problema, quando escapa uma urina sem querer, quando sente um abaulamento no canal vaginal, ou quando quer se preparar para o parto. Mas o sonho seria que as mulheres viessem antes de ter as disfunções. Sim. No início da vida sexual, no segundo trimestre da gestação, quando começam a surgir os sintomas do climatério, não deixando que os problemas se agravem, que venham para a prevenção. Legal.
Natália, fala um pouquinho, né, em relação à importância da nutrição hoje em todas as fases da vida e desse, porque a gente sabe que na adolescência a gente escorrega ali nas comidas, nem só na adolescência, no adulto também a gente está muito em relação a essa questão da nutrição, né, do comer bem, do comer saudável. E hoje a gente vê também muitas mulheres aí com endometriose, como que a alimentação ela pode também influenciar nisso, o SOP, né, que é síndrome do ovário policístico. O que que você pode estar falando um pouquinho sobre isso também? Certo. Primeiro, a nutrição na adolescência, em todo caso, ela já é super importante, porque a gente está formando ali um conjunto de hábitos, e que também eles vão se somar à bagagem genética que essa paciente tem, né? Uhum. Então, tudo que ela coloca, tanto em forma de comida, quanto o que ela usa ali de cosméticos, se consome álcool, cigarro, tudo isso vai impactar no que ela traz de carga genética. E isso geralmente costuma demorar um pouco, mas pode, se for um combinado ruim, vai desencadear em doenças no futuro. Agora, falando em SOP e endometriose, são duas condições que envolvem inflamação e alguma desregulação hormonal. Então, sempre quando a gente pensa em inflamação, a primeira coisa que tem que pensar é intestino. O intestino, eu costumo explicar isso para as pacientes. O intestino, aliás, o sistema gastrointestinal, que vai da boca ao ânus, é, é a maior superfície de contato que a gente tem com o meio externo, né? A gente precisa pensar como um tubo. E o intestino também ele tem as microvilosidades. Então, se você coloca no microscópio, todas aquelas células elas vão estar em forma de alças, ficar mais claro, de células justapostas, uma do lado da outra, bem unidas e que tem proteínas que juntam essas células. E por fora disso existe uma camada de muco e que ali existe a nossa microbiota. Tudo isso vai ajudar a selecionar o que vai entrar para o meio interno, né? Sim. Através da nossa alimentação, medicamentos que a gente usa, enfim, tudo aquilo que entra pela nossa boca. Algumas substâncias podem prejudicar essa barreira. E quando isso acontece, a gente fica muito mais exposto. Então, cuidar dessa exposição já é um primeiro passo. Geralmente, as pessoas que têm alguma condição inflamatória, a gente já tem que pensar em um reparo do intestino, suplementos que ajudam tirar alguns, seja alimentos, seja alguns suplementos, enfim, aditivos químicos. Isso eu bato muito nessa tecla, porque com essa moda do sem glúten, sem lactose e tudo mais, os alimentos foram alterados, né, na formulação e para dar liga, para dar uma consistência, se colocou aditivos químicos. E tudo isso pode ser muito prejudicial à integridade dessa barreira intestinal que a gente tem. Então, isso seria um primeiro ponto. Uma dieta diversificada, porque muito mais do que suplementar probióticos, que é muito moda também. Aliás, moda não, é importante, mas não é para todo mundo e nem qualquer probiótico. Isso não é para ser usado de forma indiscriminada. Mas uma dieta variada, com todos os grupos alimentares, todas as cores de frutas, verduras, vegetais, tudo isso vai ter fitoquímicos. Então, eles também são importantes para modular essa microbiota de forma que a gente tenha um crescimento de bactérias benéficas maior do que as que não são benéficas. Em relação à SOP, o perfil hormonal na SOP tem um hiperandrogenismo. O que é isso? É um aumento da testosterona. E como consequência disso, um aumento da predisposição à resistência à insulina, aumento da gordura abdominal, aumento do risco cardiovascular, além de questões de acne, enfim. Então, a gente precisa pensar primeiro, numa dieta que tenha um índice glicêmico adequado para a gente não dar estímulos que não sejam bons para o paciente que já está carregando ali aquela condição que leva a uma tendência maior a desenvolver um diabetes tipo 2. Segundo ponto,
suplementos como ômega 3, resveratrol, que ajudam na proteção da aterosclerose. Em relação à endometriose, é uma condição também ligada muito à inflamação e o aumento desse estrogênio. Enfim, tem algumas teorias, né, doutora Natália, que explicam a endometriose, mas enfim, uma coisa que eu acho que é um consenso é que existe um aumento desse estrogênio circulante por conta da reabsorção, né, pelo intestino, pelo estroboloma. Talvez você Sim. possa elucidar isso melhor do que eu. Mas é importante esse equilíbrio do estroboloma, que é o conjunto de bactérias no intestino que vão participar dessa excreção do estrogênio para que ele não seja reativado e reabsorvido em excesso. Mas também isso não é a única coisa que justifica o crescimento ali de endométrio em outras partes do organismo. De todo modo, esse acontecimento leva a um aumento de prostaglandinas e outros marcadores inflamatórios e que a gente pode sim usar a suplementação como resveratrol, curcumina, substâncias que são antioxidantes para ajudarem a combater principalmente esses marcadores que geram dor na paciente, para ajudar nesse quadro dela, mas uma abordagem médica é o que vai ser realmente assim vai dar uma solução melhor para a paciente com endometriose, né? E isso vai ser analisado caso a caso. Consumo de álcool, eu gosto muito de reforçar que tem que ser reduzido ao máximo, principalmente para pacientes que têm essas condições, porque o álcool ele é tóxico para o organismo. Qualquer fase, né, da vida Sim, para a mulher aí. não só por ele requerer, né, uma atuação ali hepática do fígado, né, no caso, como também por ele atuar nessa barreira intestinal, que foi justamente o que eu falei no início. Sim. De aumento da permeabilidade, de comprometer a microbiota, enfim. Essa seria uma abordagem. Legal. Ô, doutora Natália, você teria, assim, algo que você pode falar em todas as nossas fases aí da vida da mulher, que às vezes o corpo, né, a gente sabe que ele dá sinais aí a todo tempo para nós, tipo, tem alguma coisa errada, né? E que a mulher, assim, não percebe e vai passando as fases da vida, ela vai ver, né, vamos supor, às vezes lá numa menopausa. Tem algum sinal que você pode estar falando para essas mulheres ficarem aí em alerta? Sim. Eu acho que assim, cada fase da vida a gente tem aí umas mudanças, né? Coisas que vão acontecendo. Então, acho que na adolescência a gente tem aí o marco da primeira menstruação. Então, é importante já as mães terem essa consciência, né? Talvez de levar as adolescentes no ginecologista, para ter uma ideia do que é, se a mãe não se sente confortável de explicar, né? Ir no ginecologista para poder, então, conversar sobre a menstruação. Então, esse acho que é o primeiro marco aí que a gente tem. Depois, na nossa vida adulta, então, a gente tem aí tanto essa parte da relação sexual, libido, então, a gente poder prestar atenção nisso. Assim como se preparar para a gravidez, né? Saber o que a gente deve sentir, o que é normal, o que não é normal, né? A gente entender o nosso ciclo hormonal, a gente entender os nossos hormônios, acho que isso é muito importante. Sim. Antes a gente achava que era tudo normal. Tudo normal, tudo é normal, ou tudo quando casar passa, né? Tem dor, quando casa sara. Enfim, muitas coisas que a gente ouvia, né? Que não é verdade. Eu acho que a consciência corporal é muito importante. E ainda bem que hoje a gente tenta ensinar isso para as pacientes, né? O conhecimento ele não fica só com o médico, pelo contrário, a paciente ela tem que se conhecer, ela tem que entender, ela tem que saber o que é melhor para ela, né? E aí, chegando na menopausa, a gente tem aí principalmente os sintomas que vão aparecendo. Tem pacientes que vão ter, tem pacientes que não vão ter, mas é importante a gente entender, né, o que pode ser, o que é normal, o que não é normal. A gente tem aí uma herança genética também, normalmente o que a nossa mãe acabou apresentando, a gente acaba apresentando também, ou tia, né? Mas às vezes a gente tem sintomas que ninguém nunca viu, não sabe o que é. Então, principalmente um cansaço extremo, uma irritabilidade, insônia. São coisas que a pessoa acaba achando que é por causa do trabalho. E quando a gente vai ver, realmente, às vezes pode ser aí já uma transição menopausal, né? Fora também
a gente percebe que diminui a lubrificação vaginal, o libido, infelizmente, vai indo junto, né? Então, são alguns pontos aí que a gente sempre tem que estar prestando atenção, mas que acho que é importante estar sempre no ginecologista para poder conversar e explicar sobre isso. Eu acho também muito essa parte, né, de você conhecer o seu corpo, mas se algo já tá errado ali no começo, você já procurar, né? Que muitas vezes a mulher vai deixando, mas não é nada, é só uma dorzinha aqui. E aí, muitas vezes, quando vai ver, já tá algo mais agravado, né, doutora? Sim, com certeza. A gente tenta hoje, a medicina mudou muito, né? A gente fala muito hoje sobre prevenção, né, e manutenção da saúde. Então, a gente não ir ao médico só quando tá doente, né? O ideal é a gente, pelo contrário, ir quando tá bem, para ter uma boa saúde, para ficar bem, né? E aproveitando o gancho que a Nath falou da endometriose, eu cuido bastante de pacientes que têm endometriose e que às vezes a paciente tem cólica a vida toda, sofre muito, né? Mas acho que isso é normal, né? Então só vai procurar ali, talvez um especialista quando tem dificuldade para engravidar ou quando algo mais sério acaba acontecendo. Só que é uma coisa que a gente poderia ter prevenido já há muito tempo antes. Legal. O Su, fala pra gente aqui, né, em relação à dor na relação sexual, dificuldade aí para ter relação ou fazer exame ginecológico. Ocorre em uma faixa etária específica ou é normal? Ou o que a pessoa deve se fazer a respeito quando ela passa ali com você, né? Ela já traz essa queixa, eu já tô tendo dor, já tô perdendo a libido. O que você faz nessa situação? Então, dor nunca é normal. A dor é um sinal pra gente que algo tá errado no corpo. E uma dor, né, na relação, uma dor para fazer exame ginecológico, pode mostrar um excesso de tensão na musculatura. Então, tem muitas mulheres que não sabem relaxar a musculatura do assoalho pélvico, que contraem durante o dia numa situação de estresse, igual a musculatura aqui do pescoço, o trapézio. Tem gente que tem uma hipertonia, um excesso de tensão nessa região e dor. O assoalho pélvico pode responder da mesma forma, tá? Às vezes a pessoa passou por um trauma na vida, e aí isso vai desencadear esse sintoma também de dor na relação, dor no exame ginecológico, ou incapacidade de, né, dificuldade para ter a relação sexual, que é o vaginismo. Então, isso pode acontecer em vários momentos da vida, mulheres mais jovens, após a gestação, após o parto, no climatério, na menopausa. E aí, na fisioterapia, a gente vai dessensibilizar essa região, gerar autoconhecimento, aumentar a funcionalidade, melhorar a funcionalidade dessa musculatura. Com exercícios de fortalecimento, contração, relaxamento, resistência, diminuindo a hipertonia, dessensibilizando com o uso de massagem perineal, vibradores, dilatadores, termoterapia. Então, tem vários recursos que a gente pode usar na fisioterapia, e a gente vai escolher esses recursos diante da avaliação da paciente. E qualquer sinal de dor é um sinal para procurar a fisioterapia e também o acompanhamento médico, para excluir outras comorbidades, né, sinal de infecção, algum outro sintoma que essa mulher possa ter. Legal. Natália, hoje você acredita muito que as mulheres estão tendo uma má alimentação e muitas vezes a gente desconta tudo na alimentação? Eu tô com uma ansiedade, o pessoal já fala, eu tô com ansiedade, vou lá e como um doce que ajuda a melhorar. Ou o estresse também, isso influencia hoje, né? A gente vê muitas mulheres aí, empresárias, que muitas vezes não têm uma alimentação boa por conta fala assim, da correria do dia a dia, eu não consegui ter uma alimentação boa, vou lá no Mac e vou lá comer um lanche. Você vê isso que vem crescendo aos longos do tempo, aos longos dos anos? Olha, eu não acho que isso vem crescendo, eu acho que isso sempre existiu. Você sempre acha que existiu essa. Acho que sempre existiu, mas hoje isso se fala mais abertamente, e na medida também em que os transtornos alimentares eles estão sendo mais estudados. Hoje já se fala de forma mais aberta sobre compulsão alimentar, até para diferenciar, tá? O que é um transtorno e o que é um comer por impulso. Não é exatamente a mesma coisa. Então, sim, a comida, até assim, tecnicamente, ela vai ser um sinalizador de neurotransmissores. Se você come uma coisa rica ali em carboidrato, em gordura, isso vai ter um aumento de dopamina, de serotonina.
e a pessoa vai se sentir bem. Porque isso é um mecanismo primitivo, porque o nosso DNA, ele funciona, ele tem respostas primitivas, né? Para a gente ter sobrevivido como espécie, a gente precisava sentir o prazer em acumular energia, porque existia escassez. Só que hoje não existe mais escassez. Então a gente precisa adequar o nosso comportamento para fartura, para imediatismo, para pedir alguma coisa no aplicativo e chegar muito rápido. Então, sim, isso é uma coisa muito de educação, é comportamental, sabe? E a sociedade, que eu quero dizer, precisa ter a consciência disso. E um outro ponto é não banalizar transtorno, porque aí já é um outro setor. E a gente não pode misturar gula com compulsão alimentar. São coisas muito diferentes e que merecem ser abordadas e tratadas de formas diferentes. Sim. Então, eu acho que é por aí. E, sim, hoje a gente tem, na verdade, mais facilidade em ter as coisas de forma mais imediata. Porque a gente consegue pedir por aplicativo. E até o próprio, eu vejo assim, a própria mídia, a rede social, ela induz a pessoa a isso, né? Mas, assim, o nosso cérebro, ele é esperto e, como eu falei, ele tem respostas primitivas. Se ele tá se sentindo cansado, se o sono não foi adequado, se a pessoa tá cansada e existe uma escassez de energia, ele vai te levar a assimilar isso a algo que te dá energia de forma imediata, que é o alimento. Por isso que entre aspas, descontar no alimento, comer, assim, por ansiedade, por estresse, é uma coisa que eu acredito que sempre existiu. Doutora, você pode falar um pouquinho pra gente, né? Como que você consegue equilibrar essa questão da ciência, do autoconhecimento, de trazer uma ginecologia aí mais humana, tanto você, né, como mulher que atende outras mulheres, mas que isso é o principal também para outros profissionais, né, de trazer essa humanização aí, porque a gente às vezes já passou por algumas situações aí bem estressantes e desagradáveis. O que que você pode falar? Como doutora, mas também como mulher, né? Eu acho que assim, o fato de ser mulher ajuda muito, né? Mas a gente tem que entender que a ciência, ela dá embasamento pra gente entender as doenças, né? Mas que cada mulher é de um jeito, né? Assim, não é todo mundo que vai ter uma receita pronta e a gente consegue resolver todos os problemas. Então, eu acho que é o que eu procuro hoje em dia, ter essa ginecologia mais humanizada. Então, é voltar exatamente para o que a paciente está precisando naquele momento, naquela fase de vida, né? Entender qual é a principal queixa dela, o que está incomodando, né? E entender que nós somos um todo, né? Então, eu não olho para a mulher como só o órgão sexual feminino e acabou, né? A gente tem aí tudo, corpo, mente. Eu acho que hoje em dia o nosso cuidado multidisciplinar, então envolvendo a fisioterapia, a nutrição, eu oriento as pacientes também a ter todo esse cuidado, que é uma coisa que ajuda bastante a gente poder aí integrar, né, o cuidado à saúde. Mas eu acho muito importante conversar, principalmente, né? Eu tento aí entender o que está acontecendo com a mulher como um todo, no trabalho, na família, se tem filhos ou não, ou também se é adolescente, ou todas as fases da vida a gente tem aí as nossas particularidades, mas acho que isso é muito importante, a gente poder ser ouvida, né? Durante muitos anos, eu acredito, né, que a gente não era ouvida, ou a gente só ia na consulta para um problema e recebia uma receita e um remédio e aí isso acabou. Então, eu acho que hoje, principalmente empatia, né, a gente poder acolher essas pessoas é o mais importante. Doutora, e quais são, assim, os maiores mitos que você já ouviu em relação aí à saúde da mulher durante toda a sua trajetória como ginecologista? A gente tem muitos mitos e muitas crenças, né, assim, das nossas avós, né, coisas que as pessoas falavam, principalmente do que pode comer, do que não pode comer, se deve tomar banho, se não deve tomar banho, se deve lavar, se não deve lavar. Então, tem muitas coisas aí que a gente vai ouvindo, porque não tinha conhecimento mesmo, ou porque talvez para você funcionou, então isso virava já uma fama, né? Mas, enfim, por exemplo, uma coisa que eu oriento muito para as minhas pacientes, que seria dormir sem calcinha, né? Tem pacientes que ficam horrorizadas, não querem de jeito nenhum ou não entendem, só que isso realmente faz parte da saúde, né? Isso é importante para a gente ter aí uma melhora na lubrificação vaginal, nossa vagina mais ou menos respirar. Fazendo certo, então. Né? Exatamente. Então, isso é uma coisa que
ninguém falava. E é uma coisa tão simples da gente fazer em todas as fases da vida, né? Tudo bem se você não se sente confortável, não precisa ser Sim. todo dia, mas fazendo isso 2 vezes por semana, por exemplo, já ajuda bastante, Sim. né? Então, muitas coisas. E eu acho que principalmente não banalizar as Sim. coisas. Então, cólica menstrual é uma coisa que sempre foi muito banalizada e realmente, né, não é normal, assim. Sim. A gente tem aí um certo limite, mas uma cólica exagerada não é normal. Dor na relação, dor nunca é normal. Então, assim, é importante sempre a gente procurar aí um profissional que possa te explicar, que possa te ouvir. Eu vou perguntar, eu lembrei uma situação que minha avó sempre falava pra mim, né? Que a gente não podia andar descalço quando a gente estava na menstruada, Que porque piorava a cólica. piorava. É verdade? É mito ou é real? Não, isso é um mito real, né? Na verdade, assim, não existe muitas coisas que acabam piorando a cólica, né? Talvez acho que depende. Pensando até na alimentação, claro, se a gente tiver uma alimentação muito gordurosa, comer muito embutido, isso vai acabar aumentando a inflamação, porque na hora que a gente está ali tendo a nossa menstruação, a gente está aí um pouco mais fragilizado, nosso útero está sofrendo aí algumas coisas. Mas realmente, andar descalço, lavar a cabeça. Lavar a cabeça era um mito geral, né? Não pode tomar banho, não pode molhar a cabeça. Isso realmente acontecia, mas não piora a cólica. Legal. Ô, Su, o que que você pode estar falando pra gente também? O que é que as pessoas aí normalizam na relação durante a gestação, no pós-parto, no puerpério, que não é realmente aquilo que as pessoas falam, né? Que não é normalizado, né? Ah, sim. Então, na gestação, acho que a questão da dor é muito Uhum. normalizada. O corpo passa por modificações, devido ao crescimento uterino, a gente vai ter mudança do centro de gravidade do corpo e um desequilíbrio muscular. Então, também tem uma frouxidão ligamentar devido aos hormônios da gestação. Então, vai ter uma sobrecarga. Então, tem muita paciente que tem dor no pubis, lombalgia e dor no quadril, na pelve. E essas questões de dor são muito normalizadas. Com a fisioterapia, com o trabalho preventivo de fortalecimento, a gente pode ter uma qualidade de vida melhor na gestação. Não deve passar a gestação toda com dor. A questão da incontinência urinária. Então, perder umas gotinhas de urina na gestação ou na menopausa é comum, é normal. Não é normal. É uma fraqueza muscular e isso pode se agravar. Então, a gente tem que cuidar. É comum, é um sintoma decorrente das mudanças do corpo nessa fase, mas a gente não deve levar em consideração que é normal. A gente tem que cuidar com a fisioterapia, tá? Então, esses sintomas da gestação, dor, incontinência urinária, enjoo, náusea, a gente pode tratar com acupuntura, né? Eu tenho bons resultados. Uhum. Ah, ainda tem aquele mito, gestante pode ou não pode tomar remédio para dor? Muito recente, né? Deu o que falar. Então, assim, tem remédio dentro de uma faixa segura que elas podem tomar. Mas se elas querem evitar, também podemos fazer acupuntura para dor de cabeça, insônia. Então, a fisioterapia e a acupuntura entram para tirar esses desconfortos que todo mundo fala que é normal. E aí vem uma polêmica, a questão de andar descalça. Pela visão da medicina chinesa, pé descalço é útero frio. E aí vai piorar a cólica e vai dificultar a mulher entrar em trabalho de parto, lá no final da gestação, quando a mulher quer entrar em trabalho de parto. Então, pé frio vai diminuir a chance dela ter contração uterina efetiva. Pé frio vai aumentar sintoma de cólica. Então, eu acho que esse mito, assim, pela visão da medicina chinesa, Sim. é um mito verdade, sabe? Então, uma dica: deixa o pé quentinho no final da gestação, deixa o pé quentinho quando tá com cólica menstrual. Ah, tentante que quer engravidar, pé quentinho, meia, chinelo, escalda-pés quentinho. Vamos deixar esse útero bem aquecido. Legal. Ô, Nath, fala um pouquinho também, a gente fala bastante sobre a questão do excesso de peso aí, né, da mulher, mas também aquela pessoa que sofre, né, com o baixo peso, o que que isso também pode trazer aí ao longo do tempo, ao longo da vida dessa mulher. Sim, sempre que a gente fala de fertilidade, um dos primeiros fatores de cuidado que falam, obesidade, tem que perder peso e tudo mais. Mas pouco se fala sobre mulheres de baixo peso e principalmente baixíssimo percentual de gordura. Que acaba, assim, isso acaba sendo mais comum no grupo ou que tem transtornos alimentares, ou que são atletas de elite, ou pessoas que
por razões estéticas mesmo, acabam, enfim, tendo esse objetivo e se mantendo. E aí entra a questão que eu estava falando lá no início sobre ser nutricionista esportiva, mas não fomentar de forma nenhuma algo que pode ser deletério no futuro. As pacientes de baixíssimo peso não é raro que tenham dificuldade de engravidar. E isso pode acontecer mesmo depois que recuperem esse peso, por conta de uma amenorreia chamada do eixo hipotálamo, hipófise, ovário. O que acontece? O hipotálamo, ele libera o GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina. Esse hormônio, ele vai estimular a hipófise a liberar o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que faz um amadurecimento primário nos oócitos. E esses ócitos que estão localizados nos ovários começam a liberar o estrogênio. Enfim, todo esse eixo e funcionamento hormonal é como uma orquestra. Mas hoje, doutora Natália, pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu acho que a teoria mais aceita, né, para essa questão da amenorreia, nesses casos, é sobre esse eixo hipotálamo, hipófise, gonadal. Justamente porque depois de recuperar o peso, ou se você der estrogênio exógeno para essa mulher, às vezes mesmo assim o corpo não consegue ovular e manter ali um ciclo. Justamente porque fica tudo como se fosse parado. Sim. Né? E aí o mecanismo que explica isso seria todo esse estresse que envolve ali ou a prática de exercício físico extenuante ou a super privação de alimento, que não tô falando sobre jejum intermitente, não é isso, eu tô falando ali de um transtorno alimentar, que é algo mais severo, Sim. ou algum estresse que a pessoa esteja passando, que seja algo muito importante, isso pode afetar o funcionamento ali do hipotálamo. E ali, se não tem essa liberação adequada, pode afetar toda uma cascata e gerar uma situação de infertilidade nessas mulheres. Então, é uma condição que precisa ter muita atenção. Hoje, entre as mulheres atletas, já não se fala mais só de tríade da mulher atleta, né? Fala de REDS, que é a deficiência no aporte de energia, porque elas estão sempre treinando em altíssima performance com um gasto que está sempre maior do que a ingestão, não respeitam períodos de base, que são períodos que o corpo tem ali para voltar a um equilíbrio. E aí isso gera essa parada no eixo, né? E quais são as consequências disso? Além da infertilidade, a ausência do estrogênio, e aí alguns sintomas que até se assemelham um pouco da mulher pós-menopausa, né? Só que aí já é um processo de osteoporose por falta de estrogênio que já está se iniciando numa mulher muito jovem. E que ainda por cima, muitas vezes pratica atividades que têm alto impacto. Então, assim, a chance disso dar lesão é enorme. Tem alguns comprometimentos cardíacos, muitas vezes. Enfim, são várias consequências dessa sinfonia desses hormônios que não estão funcionando. Então, é preciso sim ter muita atenção com baixo peso, porque não é quanto menos melhor, quanto menos gordura melhor. A gente tem que estar ali dentro de uma zona ótima, nem de mais e nem de menos. Um equilíbrio, né? Por isso Tudo que a na gente vida. fala essa Sim. questão aí, né? Hoje a gente está trazendo a questão da saúde da mulher sem tabu, né? Em todas as fases da vida. E para a gente encerrar, eu gostaria aí que vocês deixassem uma mensagem para o pessoal de casa que está nos assistindo, né? A importância da saúde da mulher e também deixar o arroba, né, de vocês, o Instagram, onde o pessoal pode procurar vocês. Bom, primeiro eu queria agradecer, Nath, pelo convite. Eu acho que sempre que tem o Outubro Rosa, a gente aproveita aí para chamar mais atenção, né, das Sim. pacientes. Isso é bom porque a mídia acaba ajudando também. Eu vejo que em todos os lugares a gente está falando disso. E aí é um alerta só para a gente lembrar de como é importante a gente se cuidar, né? Então eu acho que assim, a gente poder, principalmente se conhecer, né, entender o nosso corpo é o principal. Então, eu queria deixar esse alerta aí para as mulheres, para elas se conhecerem, ou se tem alguma coisa que chama atenção, procurar um especialista, Sim. né? Eu acho que isso é o mais importante.
O meu arroba é doutora Natália Frari, né? E quem precisar de qualquer ajuda, estou super à disposição. Você atende presencial aqui, né, doutora, em São Isso, Paulo? eu Atende atendo online presencial. também? Atendo consultas online para pacientes que moram longe, né? Mas atendo principalmente presencial. Legal. Su, deixe sua mensagem aí para as mulheres que estão nos assistindo sobre a importância na saúde da mulher. Eu falo que em todas as fases, né, que é o nosso tema aí que a gente trouxe hoje, e também sua rede social. Eu acho que a segurança e você se sentir segura, confiante, faz parte de uma saúde, de você ser saudável, né? De você ter felicidade e ser saudável. E você se sentir confiante e segura em relação à sua saúde pélvica passa por uma fisioterapia, né? No começo da vida sexual, na gestação, após o parto, no climatério, na menopausa. Então, acho que se conhecer, conhecer o seu corpo, ter prazer, não ter incontinência urinária, não ter dor, passa por uma fisioterapia pélvica. Todas as mulheres deveriam se conhecer, passar por uma avaliação e ter a prescrição do exercício, do que deveria para fazer para melhorar a sua saúde pélvica. Então, meu contato no Instagram é DRA Suelen Feitosa e também tem o meu site, suelenfeitosa.com.br. Obrigada, Su. Natália, deixa aí também sua mensagem para as mulheres que estão nos assistindo em relação à importância da nutrição aí, né, em todas as nossas fases da vida e também o seu Instagram. Obrigada, foi um prazer participar mais uma vez aqui do podcast. A mensagem que eu tenho é a seguinte, que o cuidado da nutrição com a saúde da mulher, ela não é só para quem quer engravidar, para quem está pensando nisso agora. Cuidar de fertilidade significa cuidar da longevidade, né? Porque Sim. um corpo fértil é um corpo funcional, né? Não que depois que a mulher não esteja fértil, ela não esteja mais funcional, mas é um sinal positivo de que está tudo bem. A concepção, o fato de engravidar é opcional, cada uma Sim. engravida se quiser, quando quiser. Mas eu acho que todos esses cuidados que a gente tem, salvo algumas particularidades de alguém que esteja tentando engravidar no momento, que você pode entrar com uma suplementação específica, eu acho que todos esses cuidados mais macro, de uma base de uma alimentação saudável, serve para toda uma mulher jovem que busca ter uma longevidade, que é uma vida longa e funcional, com qualidade, Sim. né? E isso não se restringe apenas a questões ginecológicas. Eu acho que É um isso todo, né? afeta tudo. Qual que é o seu Instagram, Nath? Sim, meu Instagram é @Natalia, sem TH, nataliasalema.nutri. E eu atendo presencial aqui em São Paulo, apesar do meu sotaque. Carioca! Meninas, quero agradecer, né, vocês por estarem aqui no Natcast, por falar sobre esse tema. Como a doutora falou, a gente está no mês de outubro, mês da prevenção, mas a saúde é o tempo todo, todos os dias. Então, quero agradecer vocês por estarem Obrigada. aqui no podcast. E se você chegou até o final desse episódio e ainda não curtiu, deixe sua curtida. Deixe o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse conteúdo, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam. Eu espero vocês no próximo Natcast.